O Tribunal de Contas da União identificou 11,9 mil obras públicas paralisadas no país. Esse número corresponde a 52% dos contratos em execução. Repórter Camila Yunis. De acordo com esse relatório do Tribunal de Contas da União, são mais de 11 mil obras paradas em todo o país. Isso corresponde a 52% dos contratos em andamento. Uma em cada 2 obras com recursos federais estão paralisadas. E a incidência maior é no setor de saúde e também de educação. Quando a gente traça esse relatório que foi feito pelo Tribunal de Contas da União, no setor de saúde são mais de 4.580 obras que estão paradas. Na educação básica são 4.094 obras que não foram finalizadas. No setor de infraestrutura e mobilidade, 1.243 obras. O Tribunal de Contas da União ressalta e destaca esse desperdício de recursos financeiros. Diz ainda que já foram gastos mais de 9 bilhões de reais e que ainda serão necessários investimentos de mais de 20 bilhões de reais para concluir essas obras. No entanto, houve uma redução nesses investimentos nos últimos tempos. A gente tinha, portanto, um valor de 32 bilhões de reais e nesse ano de 2024 caiu para 29 bilhões de reais. Os estados que mais têm obras paradas, de acordo com esse relatório que foi divulgado pelo TCU, são os estados do Maranhão, Bahia e Pará. E claro que essas obras atrasadas geram um impacto muito significativo para a sociedade como um todo, especialmente quando falamos de setores tão importantes como o setor da saúde e também da educação. Aqui em São Paulo, nós temos uma obra que não está paralisada, que é aqui no Hospital São Paulo. Também não é uma obra que é feita com recursos federais, são alocados recursos, verbas do governo estadual, mas a gente mostra o impacto que isso causa na saúde, porque tem pressionado o atendimento. Nós falamos aqui do pronto-socorro, da reforma do pronto-socorro do Hospital São Paulo. Essa reforma já era para ter sido concluída. Foi estipulado aí um prazo lá em maio de 2022 de 4 meses para a conclusão dessa reforma, mas até hoje ela não foi concluída e isso tem pressionado aí o sistema de saúde das UPAs aqui na região da Zona Sul de São Paulo. Então, essa morosidade toda não é uma obra que está parada, também não tem recursos federais nessa reforma, mas, claro, isso serve para exemplificar também que esses atrasos acabam impactando bastante aqui na vida do paulistano. Nelson Kobayashi, obras paradas têm inúmeros fatores, falta de dinheiro, má administração. A gente vê aqui em São Paulo o tal do monotrilho, que era para ter ficado pronto na Copa de 2014, ou seja, são só 10 anos, E isso não ficou pronto ainda. De que forma o Brasil pode reverter esse tipo de coisa? 10 anos de quando era para ter ficado pronto, 10 anos daquele 7-1 para mais outros tantos 7-1, Tiago? Porque isso aí só faz mal para o interesse público, para as pessoas que dependem dessas obras. São obras de hospitais, então está faltando saúde. São obras de segurança, de equipamento de segurança, então está faltando segurança. São obras de mobilidade, são várias obras que serviriam, no final das contas, a cumprir o interesse público. Quando a gente vê um número tão grande, é preciso saber de onde essas obras se paralisam. Porque é incompetência, é ineficiência do poder público? Ou é um abuso também de muitas ações judiciais, de repente desconfiadas de desvios nessas obras, de improbidade administrativa? Enfim, eu acredito que seja um número alarmante que deveria gerar algum tipo de inovação legislativa para lidar com essas questões, seja para desburocratizar, para deixar mais fácil para o administrador público resolver essas obras, seja para fiscalizar melhor e para não ter tanto desvio que gere obras paralisadas assim. Porque, no final das contas, quem perde com isso é o cidadão. Sem dúvida. E, Dora, tem uma coisa que é chamada de descontinuidade administrativa, O político que sucede o outro não quer continuar o que o outro começou. Tem muito disso também, Olha só, mais da metade das obras contratadas, paralisadas, é um número muito grande. E quando a gente diz que o Brasil gasta mal, tá aí o exemplo, E as razões podem ser inúmeras, pode ser aqueles famosos aditivos, sabe aquela obra que começa de um preço e termina de outro?
muito grande. Olha, é um problema enorme, esses números são impressionantes. Agora, não vejo nenhum movimento, a não ser uma coisa tênue ali naquela negociação das emendas, a obrigatoriedade que as emendas fossem carreadas, os recursos para obras paralisadas. Bom, não sei se o problema é só de dinheiro. O Kobayashi elencou aí algumas possibilidades que podem explicar essa paralisação, mas o que está no fundo de tudo isso é má administração.